Hoje tentarei não me estender muito, porque ainda temos a celebração da ceia. Porém, não posso deixar de compartilhar a palavra do Senhor nesta tarde tão abençoada. Meu desejo é que você saia daqui diferente de como entrou. Que o Espírito Santo verdadeiramente fale com você e que a palavra do Senhor transforme a sua vida, dia a dia, dia após dia. Que a palavra do Senhor, que é luz para as nossas vidas, verdadeiramente nos direcione. Hoje, no mundo em que vivemos, nada mais deve ser tão importante quanto a palavra do Senhor na nossa vida. Estamos sujeitos a muitos erros e a palavra do Senhor, ela nos livra desses erros e nos faz caminhar no caminho. Por isso, insisto, que você leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite e aguarde em seu coração. Amém? Hoje, quero ler com os irmãos o capítulo 15 do livro de Lucas, do Evangelho segundo Lucas. De número 15, capítulo de número 15. Aqui temos Jesus sentado com os publicanos, com os pecadores, os fariseus. E havia ali uma discussão de que por que Jesus estava sentado com os pecadores, com esses homens. E Jesus responde a esses questionamentos com 3 parábolas. Nós iremos ler elas agora. Amém? Todos encontraram? Lucas, capítulo 15, versículo 1, então. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os escribas, então, murmurando pelo fato de que Cristo estava conversando, se relacionando com pecadores, com publicanos, cobradores de impostos. Versículo 3. Jesus, então, ouvindo isso, lhes propõe Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu então os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo
vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele lá de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao se aproximar-se da casa, viu música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Só a leitura já bastaria, né? Que texto maravilhoso. Realmente um texto muito rico. Um texto que daria para se tirar muitas e muitas e muitas mensagens. Jesus, ele se encontra... Vamos orar primeiro. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, nos colocamos mais uma vez com um coração quebrantado para ouvir a Tua palavra. Que seja a Tua palavra a falar conosco. Senhor, que não sejam minhas palavras. Porque, como sempre gosto de dizer, eu nada tenho a acrescentar à vida de ninguém. Mas o Senhor tem palavras de vida eterna. E é sobre essas palavras que nós depositamos a nossa fé, a nossa atenção, que nós depositamos a nossa concentração. Livra-nos do mal, Senhor. E não permita que Satanás distorça a Tua palavra. Que ela entre em nossos corações e que ela produza frutos. Frutos para a liberdade, para a transformação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Jesus, diante da murmuração dos fariseus, conta essas 3 parábolas. E se nós olharmos para essas 3 parábolas, nós encontramos algumas semelhanças. A maior delas, e aqui hoje lhes trago, é o fato da grande festa quando um pecador se arrepende ou é encontrado. A primeira
parábola que Jesus conta retrata um pastor que perde uma ovelha e busca essa ovelha e a encontra, e quando a encontra, volta feliz e convida todos para se alegrarem, porque ele tinha encontrado aquela ovelha que ele tinha perdido. A segunda parábola que Jesus nos conta, da mulher que havia perdido uma dracma. E ela procura, e ela acende a lâmpada, ela varre a casa, e ela não descansa até que ela encontre aquela moeda que ela havia perdido. E quando ela encontra, ela chama os vizinhos, e ela conta para todos: olha só, vamos nos alegrar, hoje é dia de festa, porque eu encontrei aquilo que eu havia perdido. A terceira parábola não é diferente. O filho pede ao pai aquilo que lhe é de direito, o pai reparte, distribui, o filho sai e gasta da forma mais irresponsável possível, da forma mais inconsequente, até que então não lhe sobra mais nada. O filho, agora com fome, fica desesperado, decide voltar. O pai de longe o avista, compadecido, sai ao seu encontro correndo. O coração se enche de alegria, de amor, o coração se regozija: meu filho está voltando. Aquele que antes tinha se perdido, agora encontrou o caminho de casa. E ele se alegra e sai ao encontro e o abraça e o beija e põe um anel e dá uma festa e mata um novilho. E grande festa então naquela casa, porque um filho que estava morto agora foi achado, e estava perdido e agora foi achado. Mas se nós olharmos essas três histórias, um personagem se destaca porque não ficou feliz. Diante de tudo isso, de toda essa felicidade do pai, do filho, do encontro do pai e do filho, o irmão mais velho está completamente indignado. O irmão mais velho está rancoroso, decepcionado, entristecido. No meio de toda essa festa, da alegria da salvação, uma voz destoa de toda essa comunicação. O filho mais velho, ele está triste, porque o pai recebeu o filho pródigo, o filho Gastão, com alegria. O filho mais velho, ele está irado, porque o pai foi misericordioso. O filho mais velho está do lado de fora da casa, observando aquilo, criticando aquilo, enquanto o filho pródigo está lá dentro na casa do pai. Hoje, eu quero falar sobre o perigo de estarmos perdidos dentro da casa do pai. Quantos não estão perdidos, mesmo frequentando as igrejas, mesmo vivendo uma vida de padrões cristãos, porém, quando olhamos no interior, estão perdidos, assim como o filho mais velho estava perdido dentro da própria casa de seu pai. E é sobre isso que eu quero falar. Esse filho mais velho representa, assim, os escribas e fariseus que estavam criticando Jesus. Criticando Jesus porque ele estava acolhendo os pecadores. Criticando Jesus porque ele estava sendo misericordioso. Esse filho, ele representa também todos aqueles que estão na igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, muitas vezes sem mesmo se enveredar pelos antros assim do pecado. Porém, mesmo assim, estão perdidos nas suas intenções, estão perdidos na essência, o coração está longe de Deus. Me lembro também da história do jovem rico. O jovem rico, um grande religioso, criado na sinagoga, ele chega diante de Jesus e ele diz: olha, como eu faço para herdar a salvação? Mesmo vivendo dentro da sinagoga, mesmo sendo um religioso, mesmo praticando toda a lei que precisava, o jovem rico não se sentia salvo.
ele estava perdido também. Eu quero hoje falar de 5 características de uma pessoa que está perdida dentro da igreja. E a primeira delas, vive dentro da igreja, mas desobedece os 2 principais mandamentos que Jesus Cristo nos deixou. Jesus Cristo foi bem enfático ao nos deixar 2 grandes mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando olhamos para a história do filho pródigo, para o personagem do irmão mais velho, nós percebemos que ele não fez isso. Ele não amou ao pai, não amou também ao seu irmão. Ele nem amou a Deus, representado pelo pai, e também não amou o seu irmão. Infelizmente, há pessoas que estão na igreja, mas não têm amor por Deus. E também não têm amor pelos perdidos. E também não têm amor pelos irmãos. E João nos fala várias e várias vezes que é característica de um cristão genuíno e verdadeiro amar ao próximo. É característica fundamental. É evidência. Amar ao próximo. Amar ao próximo. Essa é uma característica daqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Segunda característica daquele que está perdido dentro da igreja. Vive dentro da igreja, mas está confiando na sua própria justiça. Quando olhamos para este personagem do irmão mais velho, percebemos que ele foi pronto a julgar. Pronto a já trazer a sentença. Ele foi veloz em apontar o pecado do irmão. Mas como? Como o Senhor vai tratar ele bem? Como o Senhor vai perdoar ele bem? Ele gastou todo o teu dinheiro com prostitutas. Ele gastou todo o teu dinheiro fazendo tudo que não podia. Ele não merece. Exatamente como os fariseus estavam fazendo para Jesus. Esse filho mais velho, ele obedecia ao pai, mas não era de coração. Ele trabalhava com intensidade, mas ele não tinha motivação, ele não tinha amor em seu coração. Os fariseus, eles olhavam para o pecado apenas no seu exterior, apenas nas atitudes. Se houvesse atitude, então se configurava pecado. Mas Jesus Cristo, ele não olha só as atitudes, mas ele olha o coração e a intenção que está dentro do coração. Ele conhece aquilo que está de mais secreto nos nossos corações. Primeira característica, então, vive dentro da igreja, mas desobedece os 2 principais mandamentos de Jesus Cristo. Segunda característica, vive dentro da igreja, mas está confiando na sua própria justiça e não na justiça de um Deus que é misericordioso e amoroso. Terceiro, vive dentro da igreja, mas não é livre. Vive dentro da igreja, mas se sente um escravo. Ele não vive como livre, ele vive como escravo. Porque a religião que ele segue é muito rígida. Ele obedece, sim, ele obedece, mas ele obedece não por amor, ele obedece por medo. Ou ele obedece por medo das consequências, ou porque ele deseja elogios. Assim como os fariseus, quando oravam, eles se colocavam como maiorais diante de todos para receberem elogios. E o próprio Jesus já disse, olha, a recompensa deles é somente essa. Não vai ter mais nada para eles. Ele é um crente, mas para ele ser um crente é ter um peso. É estar pesado, é ser desconfortável, é carregar um fardo. Ele não entendeu o evangelho. Ele vem na igreja, mas ele é um escravo. Ele se sente fazendo um sacrifício, uma obrigação pesada, custosa.
vive sufocado e não vê a hora de que acaba o culto, de que passa. Ele obedece, mas não com a alegria de um filho, mas com a tristeza de um escravo. Ele está na casa do pai, mas ele vive como escravo. Parecido, há um tempo atrás eu contei aqui uma ilustração que exemplifica exatamente isso que eu estou falando. Alguns de vocês já me ouviram contar essa ilustração, mas eu gostaria de contar para que você que já ouviu, grave melhor, e você que não ouviu, então ouça. Havia um homem dentro do avião, e ele estava lá dentro do avião, uma viagem muito longa. O comissário de bordo então chega até ele e fala: eu gostaria de falar um pouco com você. Oh, pois não, pode falar. Então, é que eu tenho aqui algo que vai melhorar demais a sua vida. Vai melhorar demais a viagem sua. Ah, vai melhorar? Vai melhorar? Nossa, mas eu estou precisando mesmo que a minha viagem melhore, porque esse avião é muito apertado para mim, ele é muito... ele é desconfortável, eu não gosto, eu quero mesmo que você melhore. O que que é? O que que é? É um paraquedas. Um paraquedas? Um paraquedas. Um paraquedas vai melhorar muito essa sua viagem. Um paraquedas vai melhorar a minha viagem? Sim, vai melhorar a sua viagem. Você vai ver como você será muito mais feliz com esse paraquedas que te ama muito. Um paraquedas que te deseja. Ah, eu quero esse paraquedas então. Se ele vai melhorar a minha viagem, por que não? Quanto custa? Não custa nada, é de graça. Ah, de graça. Nossa, então é agora mesmo. Esse homem vai lá, ele pega o paraquedas, ele veste o paraquedas, mas o paraquedas é um trambolho grande. E aquele espaço entre bancos que já era pequeno, agora fica menor ainda, porque tem um paraquedas nas costas dele. E ele olha para o lado e as pessoas olhando para ele, rindo da cara dele. Ai, que tonto, quantos viagens pensa que o avião vai cair? Que tonto, ai, que cara bobo. Ai, faz anos que um avião não cai. É mais fácil você morrer num acidente de trânsito, mais fácil você morrer por um raio do que caindo de avião. Ai, que coisa tonta. E ele olha aquilo e ele começa a ficar desconfortável, porque todo mundo está olhando para ele e está criticando ele, porque ele tem um paraquedas. Porque ele tem um paraquedas. Como se não bastasse todo mundo olhar para ele e criticar ele, aquela fivela que aperta com força do paraquedas começa a pressionar. E começa a doer. E começa a doer, e aquilo vai doendo, incomodando, e o nível vai aumentando, e ele já não é mais feliz, e aquela alegria que foi prometida desaparece. Ele então se irrita, arranca aquele paraquedas, joga fora e fala: eu não quero mais esse paraquedas. Pelo amor de Deus, suma com esse paraquedas aqui. Suma, não quero mais. Não, senhor, mas esse paraquedas é o que há de melhor, suma daqui com esse paraquedas. Muitos de nós temos aceitado a Cristo como se Ele fosse um paraquedas que fosse melhorar a nossa vida. Quando, na verdade, a ênfase é outra. Deixa eu contar essa história de uma outra maneira. A mesma situação. As mesmas pessoas, o mesmo avião, o mesmo passageiro e o mesmo comissário. O homem está sentado no avião, de repente vem o comissário, que cochicha no ouvido dele: posso falar com você? Pode, claro. Cara, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. O que foi? Está me deixando nervoso. Fala logo o que é. Esse avião vai cair a qualquer momento. O quê? Por que você está falando uma coisa dessa? Porque é fato, esse avião vai cair, ele está com defeito. Desde que a gente saiu, já pitou um alerta dizendo defeito, 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 defeito. O comandante não quer contar para ninguém porque vai causar histeria. Mas eu estou aqui falando para você que eu tenho um paraquedas. Que? Você tem um paraquedas? Eu tenho um paraquedas. Então me dá esse paraquedas. Então rapidamente ele pega aquele paraquedas, ele coloca aquele paraquedas, ele aperta aquele paraquedas e ele fala: mesmo que esse avião se partir no céu, eu ficarei salvo.
Então, as pessoas começam a zombar dele. Vai com paraquedas. De um paraquedas, que absurdo. E ele olha para aquilo e fala: não ligo. Não ligo. Não me importo se você gosta ou não gosta, se te agrada ou não te agrada. Não abro mão do meu paraquedas. Não abro mão. E as pessoas riem dele, e ele ali, tranquilo, feliz da vida, apertado. A fivela começa a segurar aqui e apertar, e aquilo começa a ficar incômodo, e ele: não ligo. Não ligo. Por que não ligo? Porque na hora que esse avião se partir, eu estarei salvo. Jesus não veio tornar nossa vida mais fácil. Ele veio nos trazer salvação. Para na hora da morte, você possa ter um lugar junto ao Pai para onde ir. Para que você aqui hoje possa ter esperança de que se esse avião se romper agora, você continuará salvo. Que se você sair desta igreja e um carro te atropelar lá fora, você estará salvo. De que se algo terrível, uma doença terrível vier sobre você, você estará salvo. E quando vemos o Evangelho dessa forma, nós então não nos importamos com as pequenas coisas, com os falatórios, com o obedecer. Temos prazer em obedecer. Temos prazer em viver conforme a palavra diz que devemos viver, com as fivelas bem apertadas, para que não haja por onde eu escapar quando esse avião se romper. E foi exatamente isso que aquele filho não entendeu. Ele estava vivendo uma outra ótica. Ele não tinha entendido. Ele estava apenas lá, vivendo, julgando, com mágoa em seu coração. Então, recapitulando mais uma vez. A primeira característica de alguém que está dentro da igreja e mesmo assim está perdido. Vive dentro da igreja, mas desobedece os 2 principais mandamentos. O segundo ponto... vive dentro da igreja, mas está confiando somente na sua própria justiça e não na justiça de Deus. Terceiro ponto, vive dentro da igreja, mas não é livre, não entendeu ainda o Evangelho. Quarto ponto, vive dentro da igreja, mas está com um coração cheio de amargura. Acusando o pai de ser injusto, acusando o pai de ter perdoado aquele irmão, se sentindo superior ao outro, se sentindo agora desprezado, ele tem em seu coração amargura. Amargura. E a Bíblia diz que quem não ama seu irmão até agora está nas trevas. O filho mais velho ainda não percebeu que ele também está em pecado. Ficou tão concentrado no pecado do próximo que não percebeu a trave que estava no seu próprio olho. Acusou o cisco do olho do irmão e não percebeu que no seu próprio olho também havia pecado. A falta de amor é um pecado tão grave quanto a vida dissoluta que o irmão dele estava vivendo. O coração desse jovem está cheio de amargura, tristeza. Ele está decepcionado. Quinto ponto, vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que o pai é dono. Quantos irmãos de nós mesmos vamos à igreja, temos uma rotina cristã, mas não sentimos o amor de Deus, não sentimos a alegria da salvação, não sentimos o prazer de pertencer a Jesus Cristo.
Ou não percebemos a doçura do Espírito Santo? Aquele jovem, ele era rico, mas ele estava vivendo uma vida de miséria. Ele tinha todas as bênçãos que o pai podia lhe oferecer, mas ele não vivia tudo aquilo. Ele estava vivendo sem alegria, estava vivendo sem banquete, estava vivendo sem festa. Estava trabalhando, servindo sim, mas sem alegria. Sendo que Deus tem para nós, em João 10:10, vida abundante. Em João 7:38, Deus tem para nós rios de águas vivas. Em Efésios 3:14, Deus tem para nós riquezas insondáveis do Evangelho. Em Efésios 1:19, Deus tem a suprema grandeza do seu poder reservada a nós. Filipenses 4, do 6 ao 7, diz que Deus tem paz que excede todo entendimento. Em 1 Pedro 1,8 diz que Deus tem alegria indizível e cheia de glória. Em Mateus 11:28 diz que Deus tem alívio e descanso para as nossas almas. E tudo isso o Pai nos oferece. Esse filho não tem nenhum proveito na herança do pai. Ele nem sequer nunca fez uma festa para celebrar com os seus amigos. Ele não tem comunhão com o pai. Ele está na igreja apenas por obrigação. E ele nem ao menos toma posse daquilo que é dele também por direito. Uma ilustração muito famosa, muito conhecida, muito batida, é aquela daquele homem que junta todas as suas economias para fazer um cruzeiro. Ele vai ao cruzeiro e sobra apenas alguns poucos reais. E lá no cruzeiro, ele come, conforme o dinheiro dele vai dando. E ele vê ali um outro restaurante, com um banquete maravilhoso. E todo mundo comendo naquele restaurante. Ele fala, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comer ali. Passa-se 6 dias e ele indo só no outro restaurante, não naquele outro que era caro, que era chique, que era bonito. Aí um dia ele fala, eu junto, pego tudo minhas últimas economiazinhas, no último dia eu tenho que ir conhecer pelo menos. Ele vai lá, ele senta, o garçom o serve, na hora de ir embora, ele fala, onde eu passo para acertar? Não, esse aqui é o restaurante que está incluso. E ele por 6 dias foi no outro. Para concluir, o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo, saiu ao encontro do filho mais velho. O mesmo pai que recebeu de braços abertos aquele filho que havia gastado tudo no mundo afora, também recebe de braços abertos aquele filho que agora está revoltado com o irmão e com o pai. Ele vai até lá fora, tentando conciliá-lo, diz a palavra de Deus. O mesmo remédio que o filho pródigo tomou, o filho mais velho também deveria tomar, que é o se ajoelhar e reconhecer que é um pecador. Por isso, meu irmão e minha irmã, não fique de fora da festa que o Pai está preparando para todos nós. Não fique de fora dessa festa. Aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Como não aquele que vai melhorar a sua vida e transformá-la num mar de rosas, mas aquele que vai trazer salvação. Salvação para as nossas vidas. Como disse, o mesmo remédio que o pródigo tomou, o mais velho também deveria tomar. Que é o diante do Pai reconhecer os seus pecados. E eu quero te convidar para agora, diante do Pai, você reconhecer os seus pecados. Se você tem sido aquele filho que mesmo estando dentro da igreja não tem amado o próximo,
está com o coração cheio de amargura, está se envenenando cada dia mais e mais, alimentando rancor dentro do seu coração, eu quero te pedir que agora você peça perdão ao Senhor Jesus Cristo. E se você é aquele que tem sido como o pródigo, gastando tudo o que tinha de forma ainda irresponsável e vivendo uma vida dissoluta no pecado, quero te convidar também a pedir perdão pelos seus pecados. E juntos, todos nós, assim podemos entrar na festa que o Pai tem preparado. Amém? Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor Deus toque ao coração de cada um e mostre aquilo que precisa ser confessado. Se há entre nós pessoas que vivem dentro da igreja, mas em seus corações alimentam o ódio contra o irmão. Porque Deus deu isso para aquele outro e não deu para mim. Porque Deus trouxe aquilo para aquele irmão, mas não trouxe para mim. E dessa forma, o ódio aumentando, o pecado se espalhando e como um veneno contaminando todo o corpo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos e pedimos que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, também, se há alguém aqui que tem vivido no pecado, Pai, que o Senhor confronte e estenda teus braços de misericórdia, teus braços de amor, teus braços de piedade, que o Senhor olhe nos olhos e diga: filho, filha, eu estou aqui de braços abertos. Se arrependa, mude a sua vida, transforme a maneira como você enxerga o Evangelho. Senhor Deus, que possamos tomar posse das maravilhas que o Senhor tem para nós, vida abundante, riquezas do Evangelho, a grandeza do Teu poder, essa paz que excede todo o entendimento. Nós precisamos dessa paz, nós queremos, nós pedimos, Senhor, essa alegria indizível, alívio e descanso para as nossas almas. Senhor, como nós precisamos de Ti. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai e o Senhor sai a nosso encontro, buscando nos reconciliar e buscando nos trazer para perto do Teu reino, perto de Ti. Oh Jesus Cristo, obrigado, Deus, que por meio destas parábolas, o Senhor mostrou a atitude de Deus para com os pecadores. Ele não aprova de maneira nenhuma a atitude de rebeldia, atitude de ira, mas Ele recebe todos de volta com alegria e os restaura no seu favor, quando estes estão arrependidos. E nós hoje, Deus, nos colocamos como filhos arrependidos, clamando por Ti, pela reconciliação e por Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.